Bom, vocês sabem que nós estamos trabalhando uma série chamada Sinais do Fim, né? Estamos falando sobre esse tempo que estamos vivendo e a partir de hoje vamos falar um pouquinho daquilo que está por vir. Então, no primeiro momento, nós falamos sobre os tempos do fim e as bases que nós precisamos ter como cristãos, seguidores de Cristo, dentro do tempo do fim. Na outra parte nós falamos sobre a história que é profetizada. E o alvo é realmente ver que o que está na Bíblia vai acontecer. Porque tudo que está lá, no seu tempo, já aconteceu. Então, o que ainda falta acontecer, pelo que já aconteceu, vai acontecer. Então, o que está na Bíblia, né, as profecias, as mensagens proféticas, elas vão acontecer todas no seu tempo certo. E no domingo passado nós falamos sobre a fase que nós estamos vivendo hoje, que chama-se princípio das dores. E falamos muitos dos sinais que estão acontecendo, inclusive nos dias de hoje. E hoje nós vamos continuar nessa cronologia e vamos falar de um evento que literalmente precisa ser falado mais no meio da igreja do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, fale conosco, que não seja palavra humana, mas que seja a revelação da Tua palavra. Abençoa, Pai, todos nós que estamos aqui, Pai, nesta nave, e todos aqueles que estão nos assistindo, meu Deus, pelas mídias sociais. Abra o nosso entendimento, nós possamos nos preparar mais para o que está por vir. No nome de Jesus, se você crer, diga amém. Então, estamos estudando nessa série, um ramo da teologia chamado escatologia. Escatologia é a área da teologia que estudam as profecias bíblicas. Por quê? Porque 30% de toda a Bíblia é profecia. E o que é profecia, pastor? Profecia é uma mensagem que vem de Deus e que revela os pensamentos de Deus e a vontade de Deus. Porque no final, meu irmão, o que vai prevalecer é o pensamento e a vontade de Deus para tudo. Então, no final, o que vai prevalecer é a vontade de Deus. Independentemente de você aceitar ou não, de você acreditar ou não, vai acontecer. Porque isso independe de nós, isso vem do Criador. Porém, para os seus filhos, para aqueles que seguem o Senhor, Ele revela, através da sua palavra, muita coisa que vem pela frente. Muita coisa já aconteceu, está na palavra, nós temos visto isso, e muita coisa que está acontecendo no presente, e muitas coisas que estão por vir ainda, né? E tudo isso Ele revela na sua palavra, para que a sua igreja, para que os seus filhos não sejam ignorantes a respeito desses assuntos. Então nós precisamos entender melhor como se processam essas questões. Então, olhando para cá, para esse versículo que nós acabamos de ler, nessa passagem, Jesus promete que um dia voltará para buscar a sua igreja. Irmãos, essa é, se não for a principal, mas uma das principais bases que fundou a igreja do Senhor na terra. Porque o contexto de fundação da igreja foi justamente esse. Jesus disse: eu vou morrer, depois eu vou ressuscitar, e depois eu vou para o céu, e eu vou voltar para buscar vocês. Então, a igreja primitiva, ela foi fundada debaixo dessa promessa, que o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Então,
desde o início da fundação da igreja, essa profecia que Jesus liberou, essa palavra, essa promessa que ele liberou para vir buscar a sua igreja, é real e latente. Às vezes essa promessa, ela se perde um pouco na história, a igreja quase não fala sobre isso, aí depois o Espírito Santo vem, dá um choque na igreja, e a igreja lembra novamente, e eu creio que esses tempos são tempos que o Espírito Santo tem ministrado nas igrejas locais, e elas têm voltado a falar mais desse assunto. E a igreja do Senhor Jesus, essa igreja que ele vai buscar, não é uma igreja local, não é uma placa, uma denominação, né? A igreja que ele vem buscar é composta por todas as pessoas que aceitam a ele como seu Senhor e Salvador e procuram viver esperando essa profecia se cumprir. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu faço de Jesus o meu Senhor, eu começo a aprender pela palavra de Deus como eu devo viver, para 2 motivos: me preparar para me encontrar com Ele, e encontrar o que Ele quer que eu faça nessa terra enquanto estiver esperando Ele. O propósito. Então Deus nos chama com um propósito. Então nós temos que executar esse propósito na terra, e ao mesmo tempo ficar esperando o retorno dele. E olhando para toda a conjuntura que se tem hoje, que é isso que nós estamos tendo nessa série de mensagens, a gente vê que o retorno do Senhor nunca esteve tão próximo como agora, na nossa geração. Então, nesse versículo que ele diz que ele vai preparar lugar, depois que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja e tal, muitos estudiosos da área afirmam que esse retorno é a segunda vinda do Senhor. Ele veio a primeira vez, nascido de mulher, e muitos afirmam que esse versículo fala da segunda vinda dele, para vir e julgar a terra. Outros, porém, acreditam que esta passagem se refere a um evento chamado arrebatamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto. Então a parte 4 da série Sinais do Fim fala sobre o arrebatamento, o encontro com o Senhor nas nuvens. Aleluia, glória a Deus, né? Muito forte. Então nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, para que a gente possa entender como é que se processa isso. Dá uma olhada num videozinho aqui rapidinho. O arrebatamento. Haverá um dia em que no piscar de olhos tudo mudará. Senti saudade. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Muitos duvidam desse grande dia, mesmo aqueles que frequentam a igreja, que ouvem falar da volta do Senhor Jesus, mas não acreditam. O arrebatamento da igreja, o mundo vai estar no desespero. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. Quando o Espírito Santo sai, então entra a luz. Várias pessoas ao seu lado na hora da reunião, quando de repente você ficou e elas desapareceram. Aí vem o desespero. A igreja foi arrebatada e você não. Ele virá nas nuvens como noivo celestial para buscar a sua noiva, isto é, a sua igreja. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória.
Neste dia será pego de surpresa aqueles que não estão preparados para o arrebatamento. Eu não devia estar aqui. Eu frequentei a igreja. Eu fiz tudo certo. Muitos têm ouvido falar, mas não creem. Qual é? A parte em que Jesus teletransporta os bons para o céu Os que acreditam. e deixa nós, os pagãos? Os que não acreditam. Outros acreditam no arrebatamento, porém não estão vigilantes. Sentem medo da volta do Senhor Jesus, pois não têm certeza da sua salvação. Até vêm na igreja, mas nunca assumem a sua fé. Sabe, só porque você tem uma igreja e um título, não significa que você tenha fé verdadeira. Eu não tinha nenhuma relação. Eu só tinha conforto. E foi assim. E foi assim que eu falhei. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora que vem o vosso Senhor. E você está preparado para o arrebatamento? Cuidado, pode ser a qualquer momento. O vídeo assim é meio terrorista, né? Mas eu acredito que deu para você entender a mensagem. Irmãos, olhando para o contexto bíblico, e não é fácil a gente poder trabalhar essas questões, mas a gente tenta colocar aqui de uma forma que você possa entender melhor. Então, dentro da cronologia dos últimos dias, estamos falando aqui, nós vimos nos domingos anteriores que o tempo chamado últimos dias começa com a primeira vinda de Cristo, quando ele nasce na terra, né? A primeira vinda de Cristo. E nós vimos também que daí se iniciou os últimos dias. E os últimos dias, esse tempo chamado últimos dias, tem algumas fases, né? E lá em Mateus 24 fala que depois do nascimento do Senhor, né, que ele estava trabalhando e tudo, então vem uma fase chamada princípio das dores, né, que é o tempo presente, é o tempo que nós estamos vivendo, é esse o tempo que estamos vivendo, o princípio das dores. Mas a gente entendeu também, no domingo passado, que estamos vivendo no finalzinho já do princípio das dores. Estamos já no final do tempo, né? As contrações estão muito fortes, amém? Que deu para entender? As contrações estão muito fortes, os sinais estão muito evidentes, então é uma coisa atrás da outra de uma forma muito intensa. Então a gente está vivendo o final do princípio das dores. Mas em Mateus 24 também fala que após o princípio das dores nós temos um período muito intenso no mundo, que é a grande tribulação, que é um período de profunda instabilidade, muito sofrimento e muita perseguição. E também nesse capítulo fala que depois da grande tribulação vem a segunda vinda do Senhor, né? Quando ele volta para poder exercer justiça, exercer juízo no mundo, né? Então, em Mateus 24, e Lucas e Marcos também, que são os evangelhos sinóticos a respeito disso, fala dessas fases aí. E aí, meu pastor, e o arrebatamento, onde é que entra aí nessa cronologia aí? Onde é que o arrebatamento entra aí? E aí que vem o grande desafio, porque para a gente poder falar daquilo que já passou, é muito bom, porque a história confirma, a palavra está lá, a gente compara e dá para ver direitinho que a história está sendo cumprida de acordo com como está na Bíblia. Mas daqui para frente a gente vai falar daquilo que vai acontecer. Então, como vai acontecer, não se tem uma certeza exata de como é que vão se processar as coisas. Porém, existem alguns debates a respeito disso, né? Então, onde vai encaixar o arrebatamento aí, pastor? Bom, tem alguns estudiosos, pastores, teólogos do ramo, né, que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação.
né, antes. Né? Então, vai terminar a fase do princípio das dores, aí o Senhor Jesus arrebata a sua igreja e começa, né, a grande tribulação, que chamam-se de os pré-tribulacionistas. Né? Entendeu? Mas existem outros que acreditam que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação, ou seja, a igreja vai passar por um período, né, vai passar aqui na terra muitas coisas da tribulação. Quando chegar mais ou menos no meio dessa fase da tribulação, Jesus vem e arrebata a sua igreja, tá? Que são os mid-tribulacionistas, né? E outros também afirmam que o arrebatamento acontecerá após a grande tribulação, são os pós-tribulacionistas, né? Vai acontecer após a grande tribulação, a igreja vai passar por todo esse período de muito sofrimento na terra, muita perseguição e morte, né? Eles acreditam assim, e o arrebatamento vai acontecer no mesmo momento que Jesus virá na segunda vinda. Né? Então, existem essas três interpretações aí desse evento, aonde ele vai acontecer. Agora, é de consenso geral que vai acontecer, ou antes, ou no meio, ou depois, mas vai acontecer. Todo mundo é de consenso que vai acontecer, né, esse evento muito forte, porque não é só o arrebatamento da igreja, vai acontecer muitas coisas nesse piscar de olhos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém, meus irmãos? Agora sim, e por que estudar isso, pastor? Por quê? Bom, queridos, em primeiro lugar, é porque está na Bíblia. E se está na Bíblia, nós como seguidores do Senhor, precisamos entender que Deus deixou registrado, para que a gente entenda como se processam essas coisas, para a gente poder estar preparado para o que está por vir. Amém? Em segundo lugar, a gente precisa entender um pouco dessas coisas, para a gente não ser vítima de falsos ensinos, de falsos mestres, né, para que heresias não entrem e a gente acabe sendo influenciado por falsas doutrinas, como no decorrer da história já apareceram tantas e tantas e tantas pessoas. A história mostra, né, inclusive até suicídios coletivos, porque pessoas já calcularam o dia, a hora e a forma como Jesus iria voltar, né, e aí, já para se adiantarem nesse processo, todo mundo ali faz um ritual, toma um veneno e se mata. Né? Então, acontece muito isso. Então, os crentes em Cristo precisam saber como se processam isso, para que não sejam vítimas de falsos enganos, de falsas profecias, de falsos mestres, de heresias. Então é por isso que nós, como líderes, temos a responsabilidade de buscar junto ao Senhor, para poder ensinar a igreja, explicar para a igreja como se processam essas coisas. Amém, meus queridos? Agora, uma outra razão também, muito forte, que faz com que a gente entenda como isso aconteça, é o seguinte: se a volta de Cristo durar 100 anos, o que nós vamos abordar aqui não tem importância nenhuma. Porque mesmo até os adolescentes que de repente possam estar aqui, dificilmente estarão vivos daqui a 100 anos. Então, né, o que a gente vai falar aqui não tem tanta importância. Agora, se esse evento acontecer daqui a 10 ou 20 anos, e se Deus permitir que nós estivermos vivos, aí, meu amado, é de fundamental importância nós abordarmos esse assunto. Por quê? Porque ou nós veremos, se a gente não for, ou a gente vai passar por esse evento, se a gente for, e aqueles que não forem, vão ver o impacto que esse evento vai causar no mundo. Irmãos, isso é um negócio muito forte. A gente falando isso com o incrédulo, com aquele que não crê na Bíblia, é uma coisa de louco. Mas está lá, e Jesus falou que vai acontecer. E nós, como seguidores, precisamos entender que vai acontecer, e nós temos provas de que vai acontecer. Por quê, pastor? Porque aquilo que ele já falou antes, já aconteceu. A maioria das coisas que Jesus falou, já aconteceu. Então o resto que tem para acontecer,
vai acontecer. Do jeito que está lá. Então, olhando para esse lado, as estatísticas dizem que nós temos 2 bilhões e quase 700 milhões de cristãos no mundo. Olhando para aquela questão dos 50%, amém, queridos? Lembra lá da mensagem 50%? Vamos dizer que no arrebatamento, 50% vão e 50% ficam. Então, no mínimo, nós vamos ter arrebatados, no mesmo horário, no mesmo momento, né, quase 1 bilhão e meio de pessoas. Adultos, fora as crianças, tanto dentro do ventre, quanto de colo, quanto pequenininho. Então, tudo isso, irmão, vai ser um choque muito grande no mundo inteiro. Existe uma lei nos Estados Unidos, não sei se ela ainda está valendo nos dias de hoje, porque muita coisa está mudando, mas existia uma lei que todo piloto de avião cristão, crente, tinha que ter um copiloto não crente. Por quê? Porque no ato do arrebatamento, o copiloto não crente seguraria o avião e aterrissava o povo. Para você ver o nível que os Estados Unidos acreditavam nas promessas da Bíblia. Amém, queridos? Hoje muita coisa tem mudado, né? Mas é um fato, é uma promessa, é uma profecia e vai acontecer. Amém, meus irmãos? A palavra arrebatamento, ela não aparece na Bíblia. Porém, é claramente entendida lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Tá? É lá que fala sobre esse evento. E tem outros lugares também que falam. Mas lá fala muito mais explicado sobre esse evento. E essa palavra arrebatamento, ela não está... A gente não encontra arrebatamento na Bíblia. Assim como a gente não encontra também a palavra trindade na Bíblia. Né? Tem gente que crê lá nas 3 pessoas de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas você não vê essa palavra trindade na Bíblia. E nem vê aquela palavra chamada milênio na Bíblia também, mas deixa bem entendido que vai ter um período de 1000 anos e tal. Então, o arrebatamento, essa palavra, também está nesse mesmo contexto aí. Mas lá, é muito claro como vai se processar esse evento. Mas antes de nós falarmos na palavra especificamente, a gente vai dar uma voltinha rapidinho, para a gente situar no contexto histórico no qual essa palavra foi escrita. Então, Paulo endereçou a carta para a igreja de Tessalônica, na Grécia. Tá? Aqui nós temos uma foto da cidade de hoje, irmão, olha só. Né? A cidade lá na Grécia, Tessalônica, uma das principais cidades, cidade portuária, muito bem desenvolvido, um negócio muito top ali. Né? Muita coisa grandiosa. E essa cidade, que existe até hoje, está lá imponente, ela foi fundada no Império Grego, mais ou menos no ano 316 a.C. Ela foi fundada e até hoje ela está lá. E lá nessa cidade, nesse tempo, tinha uma igreja dos crentes lá, nessa cidade de Tessalônica, que eram os crentes, os tessalonicenses. E essa igreja foi fundada nessa cidade por Paulo. O apóstolo Paulo passou por essa cidade e pregou a palavra, e muitos se converteram ali. Está lá em Atos 17, fala bem sobre isso. A data de fundação dessa igreja foi aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. Tá? 50 depois de Cristo. Mais ou menos ali 15 anos de Jesus ter ressuscitado, 15 anos depois, a igreja de Tessalônica foi fundada. Né? E desde o início da fundação, esses cristãos tessalonicenses, eles sofreram muita perseguição. Lá, muita perseguição, açoites, prisões, mortes, torturas, acusações. Sempre eram muitos perseguidos, crentes lá em Tessalônica, pelos seus próprios conterrâneos, que não aceitaram essa mudança. Principalmente alguns judeus tessalônicos que também estavam lá, que influenciavam as pessoas a perseguirem a igreja.
né? Então, a primeira carta para essa igreja possivelmente foi escrita no ano 51, ou seja, um ano depois da igreja estar sendo fundada. Paulo enviou essa carta. E foi nessa carta que ele liberou, ungido pelo Espírito Santo, esse evento para consolar os irmãos que estavam passando por muita dificuldade. Então os crentes daquela igreja estavam passando por grande perseguição. Na carta, no capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Ele estava falando das igrejas da Judéia, Jerusalém e tudo mais, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Ele coloca também dentro do contexto. Eles, esses perseguidores, desagradam a Deus e são hostis a todos. Olha só, né? Então, o que aconteceu aqui? Paulo, temendo que os irmãos de Tessalônica não aguentassem os sofrimentos da perseguição, ele, movido pelo Espírito Santo, escreveu a carta. E dentre muitas informações que estão nessa carta, foi liberada essa poderosa profecia da parte de Deus para nós. Até então ninguém sabia, né, como iria se processar essa questão da volta do Senhor para buscar a sua igreja. E é aqui, nesse texto, que a gente vê como é que vai se processar isso. Amém, meus irmãos? E aí a gente vai para o texto. 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, olha aí a palavra, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. É muito forte. Então, meus irmãos, de acordo com esta passagem, existem 4 grupos de pessoas envolvidas nesse evento. 4 grupos de pessoas envolvidas nesse evento, né? O primeiro grupo de pessoas são aqueles que dormem, os que dormem, como diz a expressão. Quem são essas pessoas, esse grupo de pessoas, os que dormem? Essas pessoas são todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho eterno no tempo dos patriarcas, como Abraão, Jó, por exemplo, né? E também aqueles que dormiram em Deus no período da primeira aliança, da antiga aliança, do Antigo Testamento, como Moisés e os profetas. Então, os que dormem são todos aqueles que andaram com Deus desde os tempos de Adão até os tempos dos profetas. Todos esses são aqueles que dormem. Eles morreram, seus corpos voltaram para o pó, mas a sua alma foi para um lugar de descanso. Estão na glória eterna, descansando. E eles estão lá com o Senhor, mas eles estão esperando com expectativa o dia do arrebatamento. Porque no dia do arrebatamento, os que dormem vão ser ressuscitados. E nós já vamos falar sobre isso. Então o primeiro grupo é esse, é o grupo dos antigos, daqueles que morreram em Deus no tempo dos patriarcas e no tempo da lei.
Tem outro grupo também de pessoas que fala aí nessa passagem, que são aqueles que não têm esperança. Os que não têm esperança. Quem são essas pessoas que não têm esperança? São aquelas pessoas que já estão no inferno e esperando o dia do juízo para serem lançadas no lago de fogo e enxofre. São os que já não têm esperança. A única esperança que nós temos é enquanto estamos vivos, porque a Bíblia é clara e diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, se você morreu no Senhor, amém. Se não morrer no Senhor, não tem esperança. Não tem o que se possa fazer para reverter o quadro depois de morto. E nós vamos falar mais um pouco nisso. O outro grupo de pessoas envolvidas nesse evento são os mortos em Cristo. Quem são os mortos em Cristo? São aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus no tempo em que estavam vivos e andaram nos seus caminhos. Esse grupo, os mortos em Cristo, são o povo agora da nova aliança. São aqueles que já ouviram falar de Jesus. O povo da antiga aliança só ouviram falar do Cristo, do Messias. Mas o povo da nova aliança já ouviram as palavras do Evangelho de Jesus Cristo e aceitaram isso, e viveram isso, e morreram nisso. Eles também estão vindo nesse momento, nesse evento. Então, esse povo, os mortos em Cristo, são aqueles que foram salvos por meio da dispensação da graça de Deus através de Jesus Cristo. São as pessoas do tempo da graça. Esses mais, aí aproximadamente 2.000 anos da dispensação da graça de Deus. E tem o último grupo, que é nós, os vivos. Aqueles que estiverem vivos no momento que acontecer o arrebatamento. Então são esses 4 grupos de pessoas que estão envolvidos nesse evento. Então esse evento é um evento espiritual dos mais intensos, que vai acontecer, e que poderá trazer profundos efeitos dentro do planeta. Amém, meus irmãos? Agora, o que vai acontecer com cada um desses grupos de pessoas no arrebatamento? O que vai acontecer com cada um desses grupos de pessoas no arrebatamento? Bom, então, vamos falar um pouquinho dos que dormem. Então, nós já falamos que os que dormem são aqueles que, do tempo dos patriarcas e do tempo da antiga aliança. O que vai acontecer com eles? Então, a Bíblia é clara e diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Tá? Então, a palavra é clara. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, quem crê que Jesus morreu e ressuscitou, irmão? Você crê nisso? Então, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, por consequente, você precisa acreditar também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aquele que neles dormiram. Então, no arrebatamento, o Senhor Jesus vai sair do seu trono e vai vir para a terra. E junto com Ele, Deus enviará todos aqueles que estão dormindo. Todos aqueles, desde os tempos de Adão para cá, eles vão vir. E por que eles vão vir? Porque no ato do arrebatamento, eles vão ressuscitar. Porque, como é isso, pastor? Pois é, ele vai ter, além do arrebatamento, antes, na verdade, do arrebatamento, vai ter um processo de ressuscitação. Quem é que está lá? É a alma que está lá. Mas, nesse processo de ressuscitação, vai acontecer o quê? Eles vão receber um corpo físico, na mesma matéria, na mesma estrutura que o corpo de Jesus tem hoje, depois de ressuscitado. Então, eles vão agora ser ressuscitados. Amém, queridos? Então, eles vão vir junto com o Senhor e eles vão ser ressurretos. Vão receber um corpo físico. Amém? O que vai acontecer com o grupo que não tem esperança no arrebatamento?
O grupo que não tem esperança no arrebatamento não vai acontecer nada com eles ainda nesse momento. Eles irão esperar lá no inferno o dia do juízo final, para virem diante de Deus Pai, para o grande julgamento de todas as pessoas. Então, o arrebatamento da igreja é um evento exclusivo da igreja. Aqueles que não têm esperança não vão participar desse momento. Amém? Então, eles vão ficar lá onde já estão e vão esperar o dia do julgamento. Aí sim eles vão vir para serem julgados. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do versículo 11, diz assim: depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrados no livro. Aí entra, o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades, que é o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então é nesse dia que os que não têm esperança vão se manifestar, já lá no dia do grande juízo. E essas pessoas, após serem julgadas, serão lançadas no lago de fogo e enxofre. Então, o inferno não é a morada de sofrimento eterna dos que não têm esperança. Ainda tem coisa pior que o inferno, que é o lago de fogo e enxofre. Lá no versículo 14 e 15 de Apocalipse 20 diz assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. A morte foi lançada para lá, o inferno foi lançado para lá, a besta foi lançada para lá, o profeta, o sacerdote foi lançado para lá. Tudo de ruim foi lançado, no lago de fogo e enxofre. E aí vem o que, na minha opinião, é o versículo mais triste da Bíblia, que diz assim: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. É a sentença final de quem não tem esperança. O que vai acontecer com os mortos em Cristo, que é o povo da nova aliança, os crentes de hoje? Eles ressuscitarão juntamente com os crentes da antiga aliança, com o corpo glorificado, na mesma matéria do corpo do nosso Senhor Jesus. Diz lá no versículo 13, assim, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém, queridos? Ressuscitar é a alma voltar para dentro de um corpo físico, na mesma matéria que o corpo de Jesus tem hoje. Quando Jesus apareceu para os apóstolos, quando apareceu para as mulheres, elas tiveram dificuldade de reconhecer o Senhor, porque ele estava diferente, ele já estava no corpo que ele está hoje, o corpo glorificado e eterno, mas é um corpo físico. Amém, meus irmãos? É um corpo físico. Tanto é que depois ele apareceu para os apóstolos, e aí ele chegou, conversou com os apóstolos, e os apóstolos, os discípulos todos muito assustados, pensando que era um fantasma. Aí ele diz: ei, gente, sou eu, pega aqui em mim aqui, tá vendo? Não é um fantasma não tem matéria, pega aqui. Aí eles pegaram, Jesus mostrou os buracos, dos cravos nas mãos, nos pés, no lado, mas mesmo assim eles ficavam tão assustados, que Jesus olhou e disse: sentou na mesa e disse: tem alguma coisa aí para comer? E aí eles trouxeram um pedaço de peixe assado e deram para Jesus, e ele comeu aquele peixe assado. Então, assim como Jesus ressuscitou no corpo glorificado,
tanto os crentes da antiga aliança, os patriarcas, quanto os da nova aliança, vão ressuscitar. A alma de todo mundo vai ter um corpo glorificado. E esse corpo é um corpo diferente. Então, eu acredito que nós não vamos ter a mesma aparência lá no céu. A gente vai se conhecer, mas a gente não vai ter a mesma aparência. E aí eu tenho até orado ao Senhor a respeito disso. Digo, Senhor, o Senhor me permitiu nessa terra ser baixinho, careca e barrigudo. Meu Deus, quando for nessa onda aí de receber aí um corpo diferente, poxa, Senhor, me faz ter uma cabeleira legal. Já que eu vou ficar eternamente, né, com esse corpo, né, e não vai, né? Então, poxa, Senhor, né, a gente ora, né? Orar não custa nada. Né? Poxa, Senhor, me dá uma cabeleira legal, assim, tal, né? Corpo assim mais, né? Tal. Ficar de boa lá, assim, trabalhando e tudo. Né? Então, vai ter esse momento dessa ressuscitação no momento do arrebatamento. Aí vem justamente isso. Os da antiga e da nova aliança vão ser ressuscitados e vão. E o que vai acontecer com os vivos que estiverem, né, aliançados com Jesus no ato desse evento? Que entra essa passagem de que 2 estarão no campo, um vai, o outro fica. 2 estarão deitados numa cama, um vai, o outro fica. Rapaz, e quando eu leio esse versículo, eu olho para minha mulher. Digo, meu Deus. Né? Então, é nessa hora que os vivos vão ser o quê? Arrebatados. É nessa hora que vai ter esse impacto muito forte. Imagina, né, aquela senhora lá, né, já com a barriga por acolá, nos 8 meses, preparando tudo pronto. De repente, cadê? Porque a Bíblia é clara e diz que as crianças do céu são as crianças. As crianças estão salvas. No ato do arrebatamento, ele vai levar tudo. Né? Tanto as que estão no ventre, quanto as que estão no colo, quanto as que estão andando por lá, brincando, ele vai levar. Então, imagina o impacto que isso vai causar no mundo. Aí, no momento que os vivos forem arrebatados, de viagem, eles vão ser transformados. Esse corpo corruptível, mortal, que está sentenciado a voltar para o pó, vai ser transformado num corpo glorificado, na mesma estrutura que aqueles que dormiam, que os mortos em Cristo receberam, os vivos também vão receber. Isso tudo, irmãos, num piscar de olhos. Irmãos, isso é muito forte. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos, olha, Paulo se coloca aqui, que ele acreditava que o arrebatamento ia ser na geração dele. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Olha só. O interessante, irmãos, que sobre essa transformação, o apóstolo revela novamente agora esse mesmo mistério para onde? Para a igreja de Corinto. Lá em 1 Coríntios 15, 51, olha o que o apóstolo diz, já para outra igreja. Eis que eu lhes digo um mistério. Nesse momento ele começa a liberar. Você está entendendo que essa questão era comum, fazia parte da doutrina de Paulo. Paulo esteve com Cristo, Paulo teve experiências com Deus, Paulo ouvia o Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelou para ele. E ele diz, eu digo para vocês pela palavra do Senhor, não é por mim, é pela palavra de Deus, por aquilo que eu entendo, que recebi do Senhor para revelar, é um mistério. Ele diz, nem todos dormiremos, passaremos pela morte, mas todos seremos transformados. Ele se colocou na posição. Irmãos, isso aqui é muito forte. Os crentes que estiverem vivos, no arrebatamento,
Ele diz: não vão experimentar a morte, não vão passar pela morte. Vão ser o quê? Arrebatados, como Elias foi arrebatado, como Enoque foi arrebatado. Já era uma prefiguração dessas pessoas terem sido arrebatadas na antiga aliança, já apontando para o que vai acontecer com a igreja do Senhor, a igreja viva. Irmãos, isso é muito legal. Olha só, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, olha o verbo, ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Olha só, se o arrebatamento cair na nossa geração, nós seremos transformados, nós não vamos passar pela morte, nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, outra profecia: a morte foi destruída pela vitória. Irmãos, depois que o Adão com a Eva comeram do fruto, a morte entrou no ser humano. Nenhum ser humano, com exceção, nenhum ser humano, até Jesus morreu. Só que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte porque ele ressuscitou. Mas vai chegar uma geração de pessoas que a morte não vai ter poder sobre elas. O próprio Senhor vai vir, botar a morte de lado e arrebatar. E é nesse dia que vai se cumprir essa profecia. A morte foi destruída pela vitória. Vitória de quem? Do Senhor Jesus Cristo, que veio buscar sua igreja na terra. E essa geração de vivos não vão passar pela morte. Então, resumindo aqui, esse evento, Deus Pai, Deus, o Senhor, olha para o lado e balança a cabeça e diz: é a hora. O arcanjo de Deus dá ordem, e o anjo toca a trombeta. Depois que toca a trombeta, Jesus sai do trono e vem para a terra com todos os crentes, tanto da antiga quanto da nova aliança, que estavam dormindo, e fica nas nuvens. Ele não chega na terra, ele fica nas nuvens. No abrir e fechar de olhos, os crentes que dormiam no céu ressuscitam, e seus corpos têm a mesma matéria do corpo de Jesus, e sobem para se encontrar com ele nos ares. Ao mesmo tempo, todos os crentes vivos são arrebatados, e de viagem para as nuvens, seus corpos são transformados na mesma matéria do corpo do Senhor Jesus e dos outros irmãos da antiga e da nova aliança que dormiam nele. E assim, todos, agora, transformados em glória, ficarão para sempre na presença de Jesus. Toda a igreja, desde os tempos de Adão até a geração dos crentes vivos, todos reunidos no alto, com o noivo. E aí, pastor, depois disso, o que acontece? Depois disso, Jesus, junto com o Espírito Santo, levará toda a sua igreja para o céu de glória, e aguardarão o tempo certo para descer na terra, junto com o exército celestial, para prender Satanás, derrotar o anticristo e governar a terra por 1000 anos, que é a segunda vinda do Senhor. Como eu já falei, se você for conversar com outros, tem outras correntes, mas aquilo que nós da Pastor acreditamos, e que muita gente, a maioria acredita, é nessa cronologia que a coisa acontece. Então vai haver o arrebatamento, vai haver a transformação, a ressuscitação das pessoas, o Senhor vai levar junto com o Espírito Santo a igreja para o céu de glória, e as coisas aqui na terra vão continuar acontecendo. Aí se inicia o período da grande tribulação. E depois da grande tribulação, o Senhor Jesus vai voltar
já com seu exército celestial, para derrotar Satanás, prendê-lo, derrotar o governador das trevas, o anticristo, e governar na terra, junto com o seu povo. Então, nessa interpretação aqui, que nós estamos falando, e olhando para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente vê o que falta para o arrebatamento acontecer. Porque, pastor, mas e aí, o que está faltando para acontecer? Pois é, a gente olha para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses agora. O interessante, na primeira carta ele fala sobre o arrebatamento, e na segunda carta ele fala de novo. E diz lá no capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, quanto à vinda dele e ao nosso reencontro com ele, amém? Nosso reencontro com ele. Por que reencontro, irmãos? Porque um dia ele nos encontrou, amém? Um dia ele nos encontrou, né? Ele se mostrou para nós, nós acreditamos nele, acreditamos nas suas palavras, e ele liberou essa palavra, o reencontro. E nós vamos nos reencontrar com o Senhor. E aqueles que conheceram ele vão reencontrar com ele novamente. Rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem se alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Olha só, então lá naquele tempo, já estavam aparecendo o que, irmãos? Falsos cristos e falsos profetas. Ei, eu sou o Senhor, chegou o Salvador, chegou o Cristo. Como a gente viu no princípio das dores, que no tempo da Bíblia está registrado que naquele tempo já começou a aparecer falsos cristos. E aqui Paulo exorta, olha, não se deixe enganar. Não se deixe enganar porque o Senhor ainda não voltou. E aí ele continua e diz, antes daquele dia, do dia do arrebatamento, antes daquele dia, virá a apostasia. E então, depois da apostasia, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Olha, Paulo presencialmente falou para aquela igreja, e ele está relembrando agora. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia. Então, queridos, nós vemos aqui que duas coisas precisam acontecer. O pessoal olha muito para os sinais, e é por isso que muitos perdem a esperança, porque os sinais eles vão ficar acontecendo o tempo todo. Então, o que falta para o arrebatamento acontecer? Duas coisas. Primeiro, é a apostasia. O que é apostatar da fé? É abandonar a fé. Então, aqui diz que vai haver um grande abandono, um grande desvio de pessoas da fé em Jesus. Vai ter um grande desvio. Tá? Uns dizem que esse desvio, essa apostasia já aconteceu lá atrás, quando a igreja primitiva se misturou com Roma, que gerou tudo isso que se conhece hoje, da igreja romana. Né? Uns dizem que essa grande apostasia já aconteceu, e que só já está faltando, né, aparecer o anticristo, o filho da perdição, o filho da iniquidade. Agora, outros falam que essa apostasia virá após o último avivamento. Lembra lá de Mateus 24 que diz, e este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e depois disso virá o fim. Então, eu prefiro acreditar assim, que
essa grande apostasia vai vir depois desse último grande avivamento que eu acredito que já está começando. Esse último avivamento, essa última ceifa, essa última colheita, ela já está se iniciando. Muita gente está se convertendo, o evangelho está chegando em todos os lugares do mundo. Então, muita gente está realmente se convertendo ao Senhor, no mundo todo. Eu acredito que esse grande e último avivamento já começou. Então, depois que esse último avivamento acontecer, que muita gente se converter, é necessário que haja uma limpeza. E é nessa hora que vai ser purificada a igreja. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus vem buscar uma igreja sem ruga e nem mácula. Então é nessa hora, vai ter muita gente, mas agora vai ter que ser o quê? Dado uma apertada, uma purificada para separar os homens dos meninos. Aquele que está firmado mesmo no Senhor, ou aquele que está por alguma outra coisa, que não seja o Senhor, vai ter que sair. Então, eu acredito que depois desse último e grande avivamento, vai ter uma grande apostasia, que é justamente para preparar a igreja para a vinda do Senhor, para o Senhor arrebatar a sua igreja. E eu acredito também que nesse momento dessa apostasia, o mundo vai estar num caos muito grande e vai aparecer o filho da iniquidade, o filho da perdição, ou o anticristo, como muitos falam. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que muitos chamam de besta? Que, de fato, não deixa de ser, né? Ele vai pegar a corda. Então, assim, olhando para o texto bíblico, que fala sobre ele, né, a gente vê claramente o seguinte, que existe o espírito do anticristo. É um espírito, é um ser espiritual, é um tipo de potestade. E esse espírito do anticristo influencia líderes, governos e poderes para preparar o mundo para a encarnação desse espírito. Assim como Jesus já existia, e ele se fez carne, ele habitou no meio de nós como homem. Da mesma forma, esse espírito que já está agindo e preparando o mundo, ele mesmo está preparando o mundo, e vai chegar um momento que esse espírito vai encarnar numa pessoa. E essa pessoa vai se levantar, porque ele mesmo já preparou o ambiente, então o ambiente está um caos. A humanidade está falida na sua administração. Muitos problemas acontecendo e as lideranças mundiais não têm saída para resolver os problemas. Então, de repente, aparece essa pessoa. E aparece lançando uma proposta para resolver os problemas do mundo. E tudo indica que a proposta dele vai ser aceita pelos líderes mundiais e vai ser resolvido o problema da humanidade. Então, nessa aparente paz, é que ele vai ser escolhido como o governante do mundo. E os líderes das nações vão estar debaixo da tutela e do governo deste líder. E é neste momento que a igreja vai ser o quê? Arrebatada. Porque a única coisa que detém o espírito do anticristo ser encarnado é o Espírito Santo de Deus. É claro que a Bíblia diz aqui, né? E agora vocês sabem o que o está detendo. Quem está detendo esse espírito? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Já está trabalhando. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E quem é que está na terra, irmãos? O Espírito Santo. É ele que detém o espírito da iniquidade. Jesus veio para a terra, mas está na glória. Do lado do Pai. O Pai está no céu e o Filho está no céu. Quem está na terra? O Espírito de Deus. Cuidando da igreja e impedindo com que as trevas entrem e governem o mundo de uma vez. Mas vai chegar o dia que o Espírito Santo
junto com Jesus, vai arrebatar a igreja e vão embora. E aí, meu amigo, fica só o ser humano com a sua própria carnalidade e o Satanás se exorta no mundo. E é por isso que se inicia esse período chamado a Grande Tribulação. É um período de governo das trevas no mundo. Para enganar o mundo, vai ter uma aparente paz. A mesma estratégia que o inimigo sempre usa. Mas depois, ele revela a sua verdadeira forma de governo e imprime isso sobre todo o mundo. Então, nós vemos aqui, irmãos, que o arrebatamento marca o fim do tempo da graça e o início da ira de Deus na terra. Como a gente acredita? Volto a afirmar, somente para os irmãos que estão nos assistindo pela internet, existem outras interpretações, existem outras cronologias, mas é essa que nós acreditamos, né? Que o arrebatamento, ele marca o final do tempo da graça e começa o tempo da ira de Deus. Então essa história aqui de dizer que Deus só é amor, não está na Bíblia. Justamente porque Deus é amor, Ele também é justo, porque Ele é amor. Então vai ter o período do final da dispensação da graça de Deus e vai acontecer o período da ira de Deus. Porque o ser humano passou esses milênios todos decidindo a viver distante de Deus. Todo ser humano que não acreditou, que não quis, não recebeu, tanto no tempo da antiga aliança quanto da nova aliança, rejeitou a Deus, vai chegar o momento da ira de Deus. Vai chegar o momento da justiça de Deus. Deus é justo. E quer queira a pessoa acreditar ou não, quer queira ele aceitar ou não, isso é uma decisão e ele deixa todo mundo muito livre para isso. Mas eu tenho a responsabilidade e a obrigação de interpretar os textos das Escrituras. Isso vai muito além daquilo que a gente acredita, que a gente quer, que a gente almeja para nós. Então, meus irmãos, depois do arrebatamento, o Espírito de Deus sai da terra e o anticristo promove uma aparente paz mundial. Mas logo em seguida, ele mostra realmente a sua intenção e imprime o governo das trevas na terra, dando início ao tempo chamado Grande Tribulação. Pastor, e como é que vai ser esse tempo? O que marca esse tempo chamado Grande Tribulação? Como é que esse líder vai se manifestar? Quais são as características dele? O que vai acontecer nisso tudo? Como se processam essas coisas? O que vai acontecer nesse período chamado Grande Tribulação? Por quê? Porque existe a possibilidade da igreja passar pela tribulação. E se a igreja passar pela tribulação, qual é o nosso papel se isso acontecer na nossa geração? Tudo isso nós vamos ver no próximo domingo, após a conferência da família. Vem a conferência agora e no próximo a gente continua com a nossa série O Tempo do Fim. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.